trouxe a Sou Nós para a gente também discutir um pouco dessa questão feminina. E foi muito bacana a gente trabalhar nessa pauta de mulheres na indústria, né? Eu tenho 30 anos de experiência na indústria, então sei bem como que é isso. E um dos temas que a gente vai trazer dentro dessa nossa pauta de hoje é um pouco dessa evolução histórica, a gente se posicionar, porque, às vezes, algumas coisas aconteceram num tempo atrás, que parece que faz tanto tempo, né? A gente está num ambiente hoje tão diferente do que nós tivemos na década, por exemplo, sei lá, de 70, 80, 90, e trazendo um pouco desse contexto, as décadas de 70 e 80 foram as décadas que a mulher mais teve oportunidade de conseguir evoluir nessa história, né? Então, assim, a gente começou a ter essas mulheres como pioneiras. Uma delas é a Margaret Hamilton, que ela trabalhou como diretora da divisão de engenharia de software do MIT, e ela trabalhou na frente do programa Apollo da NASA, né? E aí, dentro disso, foi assim, ela é um marco, né? Quando a gente pensa nesse processo, essa mulher, ela é um marco, ela é um exemplo, né? Ela traz, por exemplo, inspiração para outras mulheres fazerem esse tipo de trabalho. Quando a gente olha o Brasil, dentro da indústria, as mulheres começaram a trabalhar, elas já trabalhavam, né, desde antes, Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, mas essa quantidade de mulheres trabalhando se ampliou na década de 80, principalmente porque foi quando surgiram as leis de proteção ao trabalho, né, que antes não tinham, então a mulher ainda era muito aquele trabalho de casa, né, começou com algumas empresas até do passado, como a Avon, a venda porta a porta, então começou de algumas formas de ir inserindo a mulher nesse contexto, mas nós tivemos marcos muito importantes de legislação que nos trouxe essa oportunidade, né? Um deles, que é até engraçado de falar hoje, né? Mas em 62 veio o Estatuto da Mulher Casada. Antigamente a mulher não tinha direito a trabalhar, a mulher não tinha direito a adquirir imóveis, né? Parece uma coisa tão antiga, mas foi há pouco tempo atrás, né? Nos últimos 50 anos, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de como a mulher deu essa guinada, né, nos últimos anos, e ela tem sido cada vez mais ativa, muito mais preparada, inclusive. A gente vê hoje mulheres com ótimas formações robustas dentro do mercado, trabalhando e se posicionando de uma forma um pouco mais forte, né? Um outro marco foi a Constituição Federal, né, a de 88, que assim, na verdade, se a gente pensar em história, desde 88, as mulheres já têm direitos iguais, né, conjunto aos homens. Só que isso ainda se engatinha nas nossas organizações, né? Isso não é uma coisa fluida. Então, é muito complexo ainda, a gente tem que trabalhar com temas, acho que os últimos 10 anos, 5 anos, a gente vem quebrando muito mais esses paradigmas, mas desde 88, a Constituição nos permite, né, nos dá esse direito de igualdade de gênero, né? E foi nesse momento que se estabeleceu o direito a 120 dias de licença maternidade, que é uma coisa fantástica, a mulher tem direito de trabalhar e tem direito de ser mãe, né, ao mesmo tempo, então, assim, consegue ter esse espaço para cuidar dos filhos, né, e agora, né, recentemente, ano passado, essa lei de igualdade salarial é um marco muito importante, né, de ter mesmo um acompanhamento para eliminar essas diferenças, porque quando a gente pensa na história, a mulher ganhava menos no passado, por quê? Porque o trabalho era braçal, e o trabalho braçal, a mulher, de fato, tinha um pouco menos de força, tinha menos produtividade num trabalho mais braçal, né? Então, fazia sentido. Hoje em dia, não é esse cenário. O cenário mudou demais nos últimos anos em termos de trabalho. É um cenário muito mais de oportunidade, de contribuir para o processo, para o negócio. Então, é muito interessante que isso mude, porque a mulher é muito perspicaz, é muito inteligente, tem uma intuição muito forte, tem algumas características puras da mulher que fazem muita diferença aqui. Pode passar, por favor, no próximo. E, assim,
aqui é interessante que parece que assim, nossa, a gente evoluiu muito, mas se eu pensar que entre 2003 e 2018, a gente cresceu de emprego formal só 4 pontos percentuais, no fim do dia é pouco, né? A gente tem a oportunidade de emprego formal crescer mais. Mulheres também têm uma característica, muitas vezes, para ter flexibilidade de horário, acaba trabalhando de forma mais autônoma, né? Fazendo outros tipos de trabalho que não são do emprego formal. Né? A gente acho que tem também essa característica que acaba acontecendo dentro do mercado. E isso tudo é muito interessante. Eu acho que, então, quando eu olho essa evolução, acho que a gente tem coisas importantes. Tem a questão da educação da mulher, que a mulher trabalha e tem estudado, e tem se formado, e tem se preparado cada vez mais. E hoje em dia a gente vê muita mulher fazendo formações, inclusive, que não eram naturais. Inclusive, estava brincando esse final de semana com uma amiga minha, porque ela é head de TI, e ela, quando vai nos eventos, nos congressos, ela, às vezes, o marido dela acompanha para cuidar das filhas, né? Então, assim, é um processo invertido, né? Porque, normalmente, os homens são de TI, os homens levam a família, e as mulheres ficam, às vezes, no resort, ficam esperando, né, acabar o evento para poder se juntar ao marido, né? E no caso dela é invertida. E acho que algumas indústrias privilegiam um pouco mais mulher, né, pela formação. Por exemplo, a indústria farmacêutica, você tem muito mais mulheres farmacêuticas formadas, né? E quando a gente olha, por exemplo, a questão do Conselho Regional de Farmácia, ele pede farmacêuticos em várias posições da indústria, né? Na qualidade, no marketing, na produção, enfim. E se eu tenho mais mulheres formadas, eu acabo tendo mais mulheres nessa indústria, né? Então, acho que tem algumas indústrias que facilitam mais a entrada de mulheres e outras talvez seja um pouco mais difícil, como petroquímica ou indústria de aço, algumas outras indústrias que às vezes não são tão naturais, mas que as mulheres já estão entrando, com mecânica, manutenção, com engenharia mais pesada, e que eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque o mundo do trabalho mudou. Né? É um trabalho muito mais de desenvolvimento do que um trabalho físico. Então, isso também é muito interessante. Vou continuar, pessoal. Como a Rita comentou, né, todas essas transformações sociais foram muito importantes porque trouxeram uma outra realidade para o mundo do trabalho da mulher. Né? E eu poderia citar que a grande transição foi a mulher sair do papel único de cuidadora do lar e da família para hoje ocupar posições em liderança nas indústrias e conquistarem também a independência financeira. Né? Há bem pouco tempo atrás, como a Rita citou, a mulher não podia nem adquirir um bem. Né? E hoje estamos aqui nessa transição de posição. Quando a gente olha para a carreira da mulher, apesar de termos alcançado grandes espaços, ainda encontramos alguns desafios. Por exemplo, mentalidade e cultura organizacional. Quando a gente pensa na questão da mentalidade, nós acreditamos que é muito importante um trabalho com a liderança. As lideranças precisam acolher essa questão da equidade, abrindo espaço para a valorização da mulher, para o desenvolvimento, e isso passa por processos como seleção, promoções, ações de desenvolvimento, isso tudo visando uma oportunidade das mulheres crescerem na pirâmide corporativa, né? Porque a gente vê, sim, mulheres ocupando papéis de liderança, mas a gente tem uma grande oportunidade de evolução nesse sentido. E a gente acredita que o trabalho começa pela liderança, a gente precisa falar dessas questões. Se a gente não fala, a gente não trata, porque são nossos vieses inconscientes. Nós também ocupamos esses espaços, né, de fala, de muitas vezes não entendermos bem, não termos a consciência de onde estamos, e quando se fala, se trata do tema. Outra questão aqui é a mudança da cultura organizacional. Né? Uma cultura organizacional que ela
acolhe a mulher, que ela valoriza, que ela respeita, que ela dá oportunidade de crescimento e desenvolvimento, é uma cultura que promove, né, essa inclusão da equidade. A gente pode aqui citar alguns exemplos, né, de alguns vieses que a gente pratica no nosso dia a dia e que nós, mulheres, passamos dentro das organizações, muitas vezes em reuniões sermos interrompidas na nossa fala. Né? Então, assim, em vários fóruns as mulheres ainda se deparam com um não direito à fala, né? Dinâmicas de valorização de atitudes masculinas que para a mulher é penalizada. A mulher é penalizada, por exemplo, quando ela atua mais assertivamente, usa a sua autoridade. O homem ele é valorizado quando isso acontece. A mulher não, ela é penalizada. São dinâmicas do dia a dia corporativo que parecem pequenas, mas que nos dizem muita coisa. Outro exemplo, marcar reuniões fora do horário de trabalho. Apesar da mulher ter avançado, né, e estar ocupando posições de liderança, para a maioria delas ainda é delegado a tarefa de cuidar dos filhos e da casa. Né? Então, uma cultura corporativa que permite marcações de horário, de reunião a qualquer tempo, isso acaba excluindo, né? E não incluindo. Normalmente, os homens têm mais liberdade nessa agenda de 24 horas num dia. São questões pequenas, mas bem importantes quando a gente pensa na carreira feminina. E aqui nesse bullet a gente coloca carreira versus licença maternidade. Faz sentido? A gente fez aqui uma brincadeira, é lógico que não, né? A mulher ela não tem que escolher entre uma coisa e outra. E a gente já entendeu que isso é possível. Mas se a cultura organizacional ela muda, abrindo um espaço para que as mulheres possam, de fato, serem o que são, entregarem o seu melhor, cada vez menos esse tipo de questionamento será feito, porque quantas de nós ouviu ao longo da nossa vida que você vai trabalhar e quem fica com seu filho? Quantos processos seletivos ainda incluem essa pergunta? Mas ninguém pergunta para o homem se ele vai trabalhar, quem vai ficar com o filho, né? Porque ainda tem um viés inconsciente de que é a mulher que precisa escolher entre a carreira e a maternidade. Felizmente, essa realidade vem mudando, né, ao longo do tempo, mas a gente tem aí uma evolução importante a ser feita. E, ainda assim, com todas essas barreiras, com todos esses desafios, a gente vê a evolução das mulheres em cargo de liderança na indústria. A gente traz um dado aqui do Observatório Nacional, que entre 2008 e 2021, o aumento da participação das mulheres em cargo de gestão passou de 24% para 31,8%. Isso é muito relevante. Ainda olhando o cenário nacional, hoje, 1/4 da força de trabalho nas indústrias nacionais é da mulher. A gente também já observa que as empresas que adotam posturas inclusivas e um olhar para a equidade social, e a gente pode citar 2 gigantes nacionais aqui, sem medo de errar, a Natura e o Magazine Luiza, são empresas de sucesso. São empresas que já tratam a questão da equidade e diversidade de uma outra forma, né? Com posicionamentos claros e transparentes para toda a sociedade. Pode passar. A gente entende também que, para tratar desses temas, as empresas precisam ter uma estratégia para evoluir. Quando eu citei aqui o Magazine Luiza e a Natura, óbvio que essas empresas possuem estratégias para lidar com esse tema. E a gente entende que é um caminho, primeiro, de leitura do ambiente, qual é o segmento, a estrutura societária, qual é o contexto, quais são os vieses e preconceitos que existem. A partir de um diagnóstico, você vai para a conscientização dos times
e começando pelas lideranças, porque uma liderança engajada, ela é capaz de engajar todos os seus times, e a adoção de políticas e práticas que passem pela questão de equidade social e diversidade. Essa transparência da estratégia é bem importante. Pode passar. E aqui a gente traz uma pirâmide, né, dessa transformação. Todo processo de transformação precisa de um patrocínio, né? Eu não transformo nada se eu não tiver um patrocinador. No caso da organização, o patrocínio tem que vir do CEO. Tem que ter uma visão convincente do CEO, uma diretoria engajada e responsável com esse tema, a adoção de alavancas, né, de diversidade, de equidade, com dados, com análises, porque equidade e diversidade é business, traz resultado. Isso já está comprovado. E, gente, eu estou falando isso tudo aqui, mas é bem importante eu trazer uma fala, que é um posicionamento do Grupo Mulheres do Brasil, que é assim: não somos contra os homens, mas a favor das mulheres. Esse também é o posicionamento da Sou Nós. Ninguém aqui é contra os homens. Trazemos essas questões aqui porque entendemos que são questões da sociedade, né? Que passa pelas mulheres e pelos homens, passa por um novo posicionamento. A Rita vai continuar. Vamos lá, Rita. Acho que dentro disso, né, com essa diretriz clara da empresa, qual é a minha meta, o que eu quero alavancar, como que eu vou chegar lá, eu acho que a gente tem sim que trabalhar dados, né? Como que a gente cria as nossas estratégias, a gente tem que criar e construir alguns indicadores para ver se a gente está no caminho certo, né? Então, tem indicadores simples como mulheres na liderança, que acho que muitas indústrias acabam acompanhando hoje esse número, né? Quantidade total de mulheres. Se eu tenho, por exemplo, mulheres até em todas as faixas etárias, em todas as gerações, e até homens também, porque quando a gente fala, gênero é um tema, mas assim, quando eu falo de diversidade, a gente tem uma ampliação de olhar hoje em dia, né, com a questão do 50 mais, de trabalhar essa diversidade, que tem uma contribuição importante de experiência. Então, precisa ter esses dados, esses indicadores, para poder mostrar um pouco do caminho, como que eu vou monitorar, que ações eu vou fazer. Poxa, eu tenho uma empresa que, de repente, eu tenho só 20% de mulheres, aí quando eu olho mulheres negras, piorou, eu tenho de repente 2, 3, 5%, né? Então, assim, que estratégias eu vou fazer? Eu vou fazer programas mais, como que se diz? Afirmativos, por exemplo, para eu trazer essas pessoas, trazer essas mulheres, começar pela porta de entrada. Às vezes a minha empresa ainda não consigo começar tão alto, né? Não consigo trabalhar ainda em cargos de liderança, mas de repente eu consigo fazer programas de porta de entrada, consigo fazer programas para aprendiz ou para os primeiros níveis da empresa, para eu tentar trazer mais mulheres, para poder dar oportunidade de desenvolvimento, fazer programas de formação, construir essa carreira junto com essas pessoas, ganhar um pouco dessa lealdade, desse compromisso das pessoas junto com a gente. Então, a gente consegue ter um pouco desse portfólio de iniciativas, dependendo da realidade, da necessidade da empresa. Né, dentro desse cenário, desse processo, cada empresa vai ter uma necessidade e um direcionamento próprio, né? Conforme também não acho que a gente tem que mudar a cultura do dia para a noite, a gente tem que fazer um passo a passo desse processo de mudança de uma forma que seja contínuo, estruturado e robusto, né? Que não seja aquelas iniciativas assim de moda, vamos trabalhar, vamos trazer e depois não vai dar certo porque a cultura não está pronta. Então, trabalhar no treinamento, no desenvolvimento, nesse processo de engajamento, trabalhar indicadores, ver se eu preciso adaptar, né? Trabalhar com essas mulheres que sejam mulheres negras, mulheres PCDs, mulheres que podem contribuir para a empresa com esse resultado, com essa visão ampliada, com essa mudança de visão, desse complemento de todos os nichos de pessoas, né, que a nossa sociedade tem e que a empresa deveria ser um reflexo, né, para que a gente consiga ter essa diversidade dentro desse processo como um todo, né, porque isso é importante, né.
E acho que é um pouco disso que eu queria trazer também, complementar um pouco a Geisa, e ver o que vocês querem fazer de perguntas para nós, né? A gente está super à disposição. Oi, gente, vou voltar aqui com vocês. A gente tem bastante pergunta, bastante comentário legal que o pessoal fez. Queria trazer até um ponto aqui, tem bastante pessoal aqui de segurança do trabalho, né? A Paromed tem em sua maior parte mulheres, né? A gente é uma empresa de 80% de mulheres, e a área técnica, né, com a segurança do trabalho também. Então, é um cargo relativamente dominado por homens, né? Mas a gente aqui também tem muitas elaboradoras, pessoal que visita e tudo mais, e a gente entende que, querendo ou não, tem as suas vantagens em ter mulheres nessas práticas, né, nessas áreas que são denominadamente mais masculinas, mas porque ela tem um cuidado a mais com alguns itens, né? Ela tem aquele que a gente conversou na outra apresentação, né? A mulher tem um quê a mais, né? Ela tem a meigura, ela tem a essência de mulher mesmo e a vantagem que isso traz para as áreas que trabalham, né? Então, eu vou colocar aqui os comentários para vocês. Eu queria comentar uma coisa que eu acho que é importante que você está falando. Quando eu penso em segurança do trabalho para mim é puro cuidado, né? Sim. É puro cuidado. Então, assim, como também as formações deixarem os cursos mais atrativos para mulheres, né? Porque, às vezes, a mulher não se sente atraída pela formação, né? Não consegue enxergar muita oportunidade, mas se eu penso em segurança do trabalho, poderia ser mulheres, assim, muito... Assim, tem um grau de competência altíssimo, porque é uma questão, tem um olhar técnico, sim, né, inerente ao processo de segurança do trabalho, mas todo em cima do cuidado sobre as pessoas, né, do ambiente que elas estão, se tem um espaço legal, se está com uma ergonomia bacana, se tem algum risco maior. Então, tem um olhar muito de cuidado quando eu olho segurança do trabalho, que eu acho que essa vertente da mulher, essa competência que a mulher normalmente traz do cuidar. De detalhes, né? Muito importante, de detalhes, de riqueza, dessa amplitude de olhar, né, em cima das coisas, que eu acho que é muito bacana. Sim, exatamente. A Juliana comentou aqui, né, que ela é técnica, sabe como que é na vida, né, como que acontece. A Shelly também comentou algo bem legal, né, que a gente comentou. Então, a área de segurança do trabalho para nós mulheres é um ramo de competitividade, mas quando se trata de uma contratação entre homens ou mulheres, sempre optam por homens, né? Acho que talvez em chão de fábrica, essas coisas, eles acabam tendo essa preferência, mas eu acho que é um olhar tão retrô, né? Pensando, né, nesse cuidado que a mulher pode trazer, nesse olhar ampliado, né, Rita, que você comentou. Ela colocou aqui também outro comentário, né? Ou oferecem um cargo abaixo oferecido a um homem. Então, tem a ver com a cultura que a Geisa trouxe, né? E eu vejo meninas que estão na segurança do trabalho. Eu já trabalhei num grande banco onde a maioria da área de segurança do trabalho era formada por mulheres, e era uma multinacional. E os resultados, eu trabalhava junto, né, dentro do RH, os resultados são tão efetivos, é uma diferença tão grande. Então, eu acredito que tem um caminho de construção aqui. A gente está falando de uma jornada, né, que começou lá atrás com direito ao voto, que começou com direito à propriedade, que nos tirou de dentro de casa e nos levou para o mercado de trabalho. Então, quando eu vejo a Shelly, a Juliana trazerem essa realidade que existe, mas eu queria muito dizer que eu vejo o caminho. E a gente já começou. Quando você, por exemplo, Gabriela, me fala que dentro da Paromed, a maioria dos colaboradores são mulheres, vocês são uma empresa de saúde ocupacional. Eu queria também trazer assim, muito otimismo para esse cenário, porque ele já foi muito pior, né? A gente vem aqui transpondo esses desafios, essas barreiras. Nós somos assim, as mulheres não desistem, né? As mulheres vão à luta e conseguem.
E eu concordo quando a Elisângela aqui traz, né, da sensibilidade inerente à mulher, e o homem não tem isso, esse é um grande diferencial, como a Rita trouxe. Se você juntar técnica com essa sensibilidade, com esse cuidado, com essa criatividade que é inerente a nós, mulheres, o resultado dessa receita aí é muito bom. Então, assim, eu queria que a gente ficasse muito otimista com relação a tudo isso, né? A gente traz aqui dados, né? Fala de desafio, mas o caminho, ele é duro, né? Ninguém está falando nada do contrário, mas tem caminho. A gente já começou, né? Exato, a gente vem tendo várias conquistas, né? Algumas recentes, até a questão do adultério ou causa, trazer uma polêmica aqui, né? De casar virgem, né? Que poderia anular o casamento. Então, isso é hiper recente, se a gente for ver, mas a gente não desiste, é um passo de cada vez e a gente vai conquistando. Falando um pouquinho de lei, o Instituto NCB trouxe aqui: a lei trabalhista precisa mudar, homens e mulheres precisam ter o mesmo dia de licença maternidade. Eu achei muito interessante, porque, querendo ou não, a mulher acaba ficando sozinha. O homem tem alguns dias e a mulher tem esse período maior por conta da amamentação. Mas a falta que faz um apoio, né, uma rede de apoio, às vezes você não tem uma mãe perto, uma tia, uma amiga que possa te ajudar, então ter o parceiro às vezes facilita muito, né? Então acho que esse ponto é bem legal. Tem países que às vezes já operam de uma forma diferente, né? Países que às vezes são mais desenvolvidos e que têm essas leis trabalhistas de uma outra forma, às vezes até uma licença não remunerada, é uma escolha também a pessoa fazer. Então, assim, são cenários diferentes que a gente poderia pôr na pauta Brasil para tentar evoluir nessa discussão. Né? É uma discussão de médio e longo, não vai ser uma discussão de curto, né, prazo. Mas são discussões importantes para essa evolução da sociedade. Eu acho que, hoje em dia, quando a gente olha famílias, a gente ainda tem muito... Tem um mix, né? Acho que a gente vem mudando, a gente ainda vê muitas famílias naquela estrutura mais conservadora, né? De que a mulher é quem faz comida, é a mulher que limpa a casa, é a mulher que cuida dos filhos. A gente já tem estruturas familiares com o apoio de ambos, né? Do casal, de um outro lugar, né? Que tem uma participação muito intensa, né? Do companheiro, da companheira que está junto, que não fica só no feminino. Então, eu acho que a gente tem evoluído como sociedade nessas questões. Eu acho que é um trabalho mesmo que a gente tem que ajudar a inspirar as futuras gerações, quem está vindo, né, os nossos filhos, nossos sobrinhos, né, filhos de amigos, porque também é o nosso papel fazer um pouco desse trabalho de inspiração e falar, olha, você pode mais, você tem capacidade de fazer mais, não precisa ficar restrito, né, a uma coisa ou outra, né, busque a formação e o que se quer fazer de verdade, né? Porque antes a gente, quando ia escolher, você já ficava meio com o pé atrás em alguns tipos de formação, por exemplo, né? E hoje eu acho que isso já é tudo muito mais aberto, né? Assim, a gente consegue trabalhar isso de um outro lugar. É muito legal. Desculpa, pode falar, Geisa. Não, depois eu comento. Eu acho bem importante quando vocês falam da questão da constituição familiar, né? Da construção, porque nós temos uma tendência a dizer que o homem está ajudando, inclusive na licença maternidade. Como a Rita mencionou, por exemplo, a Noruega, a licença maternidade é de 1 ano para o casal. E o casal se organiza do jeito que achar que for, né? Melhor. E essa legislação já diz assim, a responsabilidade é igual, é compartilhada, não é apoio. O homem não tem que estar necessariamente no lugar de apoio, né? Porque é o pátrio poder. Então, né? Então, assim, os dois precisam cuidar. Isso é bem relevante quando a gente pensa, inclusive na carreira da mulher, né? Por que hoje ela já pode ter a opção de ser mãe? Porque essas coisas estão mudando. Tem uma construção familiar também que favorece. Então, é importante, porque parece que eu só foquei aqui nas companhias e organizações que têm um papel bem relevante, mas tem uma questão nossa também, né? De buscar esses espaços, de construir esses espaços de uma forma mais confortável.
Isso. Do Paulo Vitor aqui, a dificuldade passa pelas empresas, mas inicia desde antes, né? Com vícios familiares ou dentro das escolas, as oportunidades precisam ser iguais desde sempre. Exatamente, né? É isso. Quantas de nós, assim, estamos aqui em gerações muito diferentes, né? Mas a menina cabia a boneca e o fogão, né? E o menino, o avião e o carrinho. Exato. Ou na escola. Quando eu falo aqui de direito à fala, não é só... Eu gosto do que o Paulo trouxe, porque, inclusive, dentro das escolas, quantas de nós fomos silenciadas, né? Para que o menino pudesse falar e colocar. Então, eu acho que é uma questão que passa antes mesmo, que está nas escolas, nas famílias, nas empresas. É uma questão social que a gente precisa tratar, né? E, felizmente, já temos vários grupos organizados nesse sentido, tratando, né, que são suprapartidários. Então, assim, o Grupo Mulheres do Brasil, eu sou encantada pelo trabalho que esse time, essa galera faz, assim, de uma forma consistente. E é isso, eu acho que a gente precisa também se organizar para buscar um caminho diferente, né, para participar dessa igualdade, né? É isso, Tem um ponto que eu anotei também, que é essa questão da entrevista, né? Quando você vai para uma entrevista e ainda tem empresas que questionam se você tem filho, né? Se você é casada. E agora com a LGPD isso vem mudando também, né? Ele não pode ser mais uma informação que cause essa discriminação, né? Uma pergunta discriminatória em relação à vaga. Né? Não pode, porque tem filho e a empresa não vai querer contratar. Então, com a LGPD empresas vem mudando, né? A gente tem visto, eu vi algumas coisas sobre inteligência artificial que eu achei o máximo, assim, que algumas empresas, isso também vai da cultura, têm feito as entrevistas por gravação, por exemplo, a primeira entrevista, primeiro contato do candidato com a empresa, uma gravação, só que põe um avatar. Então, põe um avatar no candidato, então não dá para saber se é um homem ou mulher, muda a voz, e você vai puramente pela competência. Né? A entrevista cega é muito legal. É muito legal. Né? Porque assim, mas isso também passa pela cultura. As empresas precisam estar abertas para fazer esse movimento. E isso precisa ter mesmo um patrocínio da alta liderança, porque senão a empresa não vai sair do lugar, não vai investir, não vai fazer a mudança. Né? Então, assim, essa é uma estratégia excelente, excepcional, né? Para se fazer um processo sem vieses, né? Totalmente idôneo, assim, né? Para fazer olhar mesmo aquilo que a empresa precisa em termos de competência. E isso independente se o homem ou mulher vai ser o melhor. Porque até estruturalmente na sociedade, né? Por mais que a gente fale, não tem o racismo, né? A homofobia e tudo mais, acaba que é enraizado. Então, para você realmente tirar isso, essa oportunidade de fazer a entrevista cegas é muito legal, porque você vai avaliar realmente a competência, a forma de falar, né, os conteúdos que a pessoa vai te trazer em relação a ela. Então, é muito bacana a gente falar sobre isso. Tem mais um comentário? Tem uma pessoa, essa, eu adorei o comentário dela, né, da Criaí Publicidade. Ela é dona da empresa e, mesmo se apresentando como tal, alguns clientes não dirigem a palavra a ela, dirigem ao funcionário durante as reuniões. Aquilo que eu falei do direito... Uma loucura, né? Gente, é uma barreira enorme. E aí, o que a gente tem que fazer? Não desistir. A gente não pode desistir de estar nos espaços que a gente escolher estar, né? E é isso, porque é cansativo, a gente sabe disso. A gente está na estrada aí há tantos anos, né, Rita? Eu e você aí. E aí, passando por isso diariamente, mas, assim, nunca desistindo de estar onde a gente quer estar. Porque nem a gente desistir e nem se posicionar da forma correta nesses espaços, porque assim, às vezes a gente se intimida, né? Eu já passei por isso também, né? Porque às vezes você está num ambiente tão masculino
em alguns momentos que você acaba se intimidando, porque você não se sente. Eu, por exemplo, já aconteceu isso comigo, eu não me senti parte da turma, né? Quando eu penso, eu estava num ambiente tão masculino ali, era só eu de mulher, e aí, às vezes, a gente se intimida, vem com aquele processo do impostor, né? Síndrome da impostora. Síndrome da impostora. Assim, mas eu tenho competência para estar ali, eu sei me posicionar naquilo, então a gente tem essa confiança, tem que vir de dentro, né? E a gente se posicionar com esta confiança de que, assim, mesmo que seja um ambiente que tenha mais homens ou que não estão nos dando espaço, eu acho que a gente tem que se colocar no espaço que a gente merece, porque a gente conquistou estar ali, estar naquele espaço porque a gente mereceu, né? Com certeza. E tem mais uma aqui da Monique. Desculpa. Imagina, Geisa, pode quando falar. A Rita traz essa questão da autoconfiança, para mim é mais um desafio que a gente precisa superar. E esse vem de dentro. Não tem ninguém que vai poder fazer isso por você. Porque nós já sabemos que essa trajetória ela é cheia de desafios. Mas o que a gente faz para a gente se fortalecer e a gente conseguir estar nesses espaços, né? Eu creio que daqui a alguns anos, talvez as minhas netas, as minhas bisnetas, possam estar em outros lugares com mais leveza, né? Sem ter que brigar e lutar tanto por um direito à fala, como a Rita trouxe, é muito verdade. Quantas vezes a gente está num lugar que você não se sente parte? E é muita loucura. Então, assim, vamos nos acolher e acreditar que somos capazes, que a gente pode sim, tá? E se prestarmos atenção, muitos homens repetem o que nós falamos numa reunião. Muda algumas palavras, mas fala a mesma coisa do que a gente comentou. Silencia a sua voz, silencia a sua fala e reproduz e é respeitado. E a sua fala foi silenciada. Então, assim, a gente não pode desistir. Exato. A Criei complementou aqui que agora, atualmente, ela interrompe e coloca à frente. Vão ter que me engolir. Parabéns! É isso mesmo, a gente tem que se posicionar com educação, né? Com leveza. Eu também não acho que a gente precisa se masculinizar. Rude, né? Grossa. Por conta de ocupar um espaço, a gente pode ocupar esse espaço com a nossa essência, que é feminina. Aliás, vamos preservar a nossa essência, porque é ela que não vai nos levar longe. Nunca deixar de ser quem somos, sabe? Mas nunca perder nosso direito à fala. Isso aí. Tem o da Monique. Durante uma entrevista, após perguntarem a minha idade por estar quase com 30 anos e ainda não ter filhos, me perguntaram quando eu gostaria de engravidar. Me senti muito mal. Nossa, olha, terrível. Sabe lá se a Monique quer engravidar? Engravidar ou não, né? Que eu falei, carreira, maternidade. Gente, isso é pessoal. Não pode entrar, né? Meninas, eu queria abrir um espacinho, como no início a gente não conseguiu, para vocês apresentarem a Sou Nós, falarem um pouquinho de vocês. A Geisa acabou tendo problema com o microfone, então vou dar mais alguns minutinhos para vocês se apresentarem, falarem quem é a Sou Nós, e também os contatos aí para vocês, para seguirem vocês, que tem muito conteúdo legal lá. Quem começa, Rita? Bom, não tem problema, né? Bom, meu nome é Geisa, eu sou mãe de Mariana e Luísa, e como a nossa pauta é do feminino, eu venho de uma família de mulheres muito à frente do tempo. Minha mãe, minha avó, eu me considero, então, uma família inteira assim, de mulheres que sempre batalharam muito pelos seus espaços, e felizmente hoje eu consegui fazer isso. Eu tenho uma filha que é engenheira naval, e ela é vítima de preconceito todo dia, quando ela está, por exemplo, numa docagem, quando não tem uniforme no tamanho dela, porque só pensaram nos homens de 1,80 m, e ela tem 1,60 m. Então, sou essa mulher que acredita muito nisso tudo que a gente está falando aqui. Sou gestora de RH, trabalho com RH há mais de 20 anos. Eu vou só falar mais de 20 anos para a gente não denunciar a minha idade aqui, né? E amo trabalhar com desenvolvimento humano e organizacional. No meio do caminho, eu encontrei a Rita, que a gente se transformou em grandes amigas, e nós criamos a Sou Nós. A Sou Nós existe há 2 anos dentro de nós, e o ano passado, efetivamente,
nós começamos a trazer a Somnós para uma realidade factível. A Somnós é um espaço, né, uma rede, onde a gente quer e a gente vem fazendo, conectando mulheres e falando de temas ligados a mulheres. Quando a gente pensa nas companhias e nas grandes organizações, hoje a Somnós chega dentro das empresas para apoiar a estratégia, por exemplo, de equidade de gênero, nos treinamentos, de diversidade. Essa é a nossa especialidade. A gente fala isso de cadeira, e porque somos mulheres, porque trabalhamos a vida inteira com esse desenvolvimento organizacional, com cultura, com propósito. Então, hoje a Somnós, ela oferece também esse portfólio de serviço para as companhias, onde a gente quer muito tratar dos temas ligados à equidade, à diversidade, trazendo resultado efetivo para o business. Porque é tudo lindo, mas a gente também acredita que resultado é importante, senão a gente estaria aqui falando disso, né, Gabriela? Porque assim... Exatamente. Não, eu acho que todos os assuntos que a gente trouxe hoje é muito ligado ao resultado da empresa, né? Sim, a gestão de pessoas em si né, quando a gente pensa. Então, o employer brand, quando a gente vê, vai trazer impacto positivo financeiramente, né, no crescimento da empresa. O ESG, mesma coisa. Quando você traz um movimento com as mulheres, também. Então, é um movimento, as tendências vêm para esse movimento não só conceitual, mas realmente de trazer esse retorno financeiro para a empresa, trazer o crescimento, né? Então, é muito legal trazer. Seria ingênuo da nossa parte falar de tudo isso aqui sem vislumbrar realmente o retorno para a empresa, né? O resultado. A empresa quer isso. Exato. É o brand, então, né, Gabi? É o brand. Escolho onde eu vou comprar, qual serviço que eu vou. Eu hoje escolho a partir disso, de posicionamento. Exato. E a pandemia trouxe para a gente, assim, abrir uma cortina, né? De quais empresas nós continuaríamos consumindo, né? Então, quando eu falo de negócio, é por isso. Eu prefiro uma empresa que se posiciona firmemente com relação à questão de equidade e diversidade do que qualquer outra. Então, eu vou consumir uma empresa como essa. Não tem jeito, é um fato. Rita, fala um pouquinho aí da sua visão da Somnós, quem é você? Bom, eu sou a Rita, eu tenho 30 anos de experiência, mas eu não comecei em RH, diferente da Geisa, né, que sempre fez a trajetória dela em RH. Eu comecei em áreas de negócio, né, eu sou farmacêutica, então eu comecei em áreas de desenvolvimento, qualidade, manufatura, né, fui gestora de manufatura também, e venho desenvolvendo, estou há 15 anos agora em RH, né? Então, assim, tenho essa bagagem também, que eu acho que é uma coisa muito legal, porque desenvolvimento humano é fundamental. Se a gente não desenvolve as pessoas, a gente não consegue fazer o resultado acontecer, né? Se a gente não foca mesmo, não coloca as pessoas no centro, o resultado não vem, né? Eu sou mãe também da Ana e da Rebeca, eu venho também de uma família de mulheres fortes, a minha avó já trabalhava, né, aqui em São Paulo, né? Então, assim, minha avó trabalhou a vida inteira, minha mãe trabalhou a vida inteira, coisa que naquela época não era tão natural assim, né? E elas que fizeram a mudança nas famílias, né? Então, assim, as famílias cresceram e se desenvolveram pela força delas, então também é uma família de mulheres muito fortes, né? E eu trabalho isso nas minhas filhas sempre, né? Que eu acho que a gente também precisa deixar esse legado, né, do que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né? Então é muito legal. E acho que assim, olhando um pouco a Soul, né, além do que a Geisa trouxe, a gente tem esse propósito dessa conexão, de trabalhar esse processo de uma forma leve, gostosa, porque são temas tão legais assim da gente trabalhar, quando a gente fala da inclusão, às vezes parece difícil na empresa, mas a gente sempre tem que tentar achar um caminho do meio, né? Um caminho que seja bom para as pessoas e para a empresa, e a gente conseguir, a partir daí, construir o resultado, porque esse resultado não vai vir de uma mudança radical, nunca virá, né? Vai ter que vir dessa construção todos os dias, desse processo que a gente vai trabalhar junto com as pessoas, né?
as coisas só se constroem em conjunto, né? Assim, a questão da construção conjunta, para mim, é muito forte, porque várias cabeças, como a gente fala muito de diversidade, pensam muito melhor do que uma, né? As pessoas se complementam e conseguem trazer. Então, a Soul veio com esse processo da gente trabalhar junto e construir isso para esse mundo feminino, né? Para essas coisas, os temas ligados ao feminino, que eu acho que é muito importante. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Acho que foi um conteúdo, assim, sensacional. Se pudesse, a gente ficava falando horas e horas dessa questão da equidade, né? Como é legal a inclusão e como a gente pode mudar o mundo realmente para as mulheres, fazer diferente para as próximas gerações, né? A partir do que já vieram trabalhando para a gente lá atrás. Então, é muito legal, um prazer enorme mesmo estar com vocês. Sigam a Soul Nós nas redes sociais, tá muito legal os conteúdos delas. Diversas vezes tem reuniões, né? As meninas, vocês fizeram recentemente uma tarde de maquiagem com roda de conversa, né? Foi bem bacana. Eu quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui hoje. A gratidão nossa de ter tido esse espaço, né, dessa parceria, e a gente agradece muito a participação das pessoas também, que foi muito legal. Acho que é gratidão mesmo. Eu também queria muito agradecer e dizer que assim, a gente ama falar disso, então é divertido, é gostoso para nós, né? Obrigada a todos que estão, a gente de fato reforça o convite da Gabi, vem com a gente, nos siga, vem fazer parte dessa rede da Soul Nós, a gente está construindo essa rede assim, que pode ser bem poderosa, né? E vamos juntos, é isso, muito obrigada, Gabi, a toda a equipe da Paromed. Obrigada. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau.